engenheira agrônoma e faço parte da coordenação técnica do projeto Bahia Produtiva, pela COPSER. Cooperativa esta responsável para prestar assistência técnica e extensão rural aos empreendimentos do projeto. Este projeto é uma iniciativa da CA, junto ao Governo do Estado da Bahia, financiado pelo Banco Mundial. Nessa nossa videoaula, contaremos com a participação do engenheiro agrônomo Daniel Rebouças Dourado. Ele é consultor, especialista em agroecologia, produção orgânica e agrohomeopatia. Ele falará sobre controle de pragas e doenças utilizando os defensivos naturais. A palavra praga, na verdade, é meio pesada, né? Os insetos sempre viveram na natureza em equilíbrio. A gente chama praga quando o inseto está em desequilíbrio, que ele passa a causar danos econômicos. E a gente aprendeu nas escolas de agronomia, escolas técnicas agrícolas e tal, a controlar o efeito, mas em penetração do modelo da Revolução Verde, chamado de modernização, que era o pacote tecnológico para uso indiscriminado de adubo químico, de sementes melhoradas, de veneno, agrotóxicos e tal. Então só ensinava a gente o efeito, combater o efeito, para a gente já recomendar logo ao agricultor ou à agricultora usar os venenos. Eles tinham interesse em vender. Então não ensinaram a gente a combater as causas. Por que aparece a praga e doença? Como evitar que apareça a praga e doença? Como não precisar de usar veneno? Claro que não tinha interesse em que o agricultor não se tornasse os clientes dele, os escravos dele. Né? Mas a gente vai trabalhar aqui agora no processo de libertação. Como a gente entender por que aparece praga e doença, para que não apareça ou para que não venha causar danos econômicos para o agricultor e a agricultura. Primeira coisa que nós temos que cuidar bem é a fertilidade do solo. Então, no próprio vídeo que eu já postei sobre o manejo ecológico do solo, nós falamos bem aí sobre a fertilidade física, química e biológica do solo. Então, o solo é o responsável pela produção das plantas. Então, se você tem um solo sadio, você vai ter uma planta sadia. Se você tem um solo bem equilibrado, você vai ter uma planta equilibrada, uma planta harmonizada com o seu ambiente. Então, a gente precisa cuidar bem do solo, eliminando as práticas prejudiciais, que eu já falei em outro vídeo, favorecendo as práticas conservacionistas do solo e enriquecendo o solo com adubos orgânicos, adubos naturais, adubos verdes, para formar a biomassa, a placenta do solo, ou seja, trabalhar para manter e melhorar a fertilidade do solo. A gente também precisa conhecer as sementes e mudas que nós estamos usando. Às vezes a semente e a muda podem já estar contaminadas. Então a gente muitas vezes usa uma semente que foi cultivada em outro bioma, em outra região, e traz para aqui para o nosso bioma diferente. A semente às vezes também é uma semente preguiçosa, é uma semente vulnerável, é uma semente dependente. Então essas sementes híbridas, chamadas de melhoradas, selecionadas, ou as sementes transgênicas, elas já foram produzidas dentro de uma programação que cria dependência. Então, para ela produzir, tem que ter a irrigação certinha, tem que ter a chuva no momento certo, tem que ter um adubo químico altamente solúvel, tem que ter o cultivo, as capinas químicas com os herbicidas, tem que ter o veneno, o agrotóxico, ou seja, as casas comerciais é que estão ganhando dinheiro com o agricultor. O agricultor está comprando uma semente que é viciada, que é dependente, que vai precisar de muitas drogas para ela expressar a sua produtividade esperada. Com isso, o agricultor está gastando cada vez mais dinheiro e tendo cada vez mais prejuízos. Então, por isso que a gente recomenda na produção orgânica, na agroecologia, na agricultura sintrópica, a valorização, a multiplicação e a disseminação das sementes crioulas, que são as variedades locais, que algumas pessoas chamam carinhosamente de sementes caboclas, sementes da paixão. Né? São sementes já adaptadas a cada bioma. Então, sementes programadas já para trabalhar com o sistema orgânico. Então, é interessante a gente resgatar nossas sementes, inclusive não perder nossas sementes crioulas. O milho hoje está sofrendo muito ataque do milho transgênico, que está contaminando nossas variedades locais. Temos que fazer um trabalho muito intensivo de resguardar nossas sementes. Então a semente tem que ser sadia, tem que ser da própria região, adaptada a variedades locais. Nós temos também que aprender a fazer mudas de qualidade. Não precisa trazer mudas de fora, não precisa trazer mudas enxertadas, melhoradas por outras pessoas. A gente pode fazer isso na propriedade, na comunidade, no próprio grupo, associação, cooperativa de agricultores. A nutrição da planta tem um vínculo direto com o aparecimento ou não de pragas e doenças. Uma planta bem nutrida, como também um animal que é bem nutrido, ou a gente também bem nutrido, nós não vamos ter problema de praga e doença, ou de doenças, ou de insetos, ou de parasitas. Né? Então, a nutrição tem que ser equilibrada, uma adubação bem equilibrada. Porque a gente usa, por exemplo, hoje, nessa agricultura convencional eles usam
é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, são macronutrientes, nutrientes que a planta consome em maior quantidade. Eles usam também a calagem, que é o corretivo para corrigir a acidez do solo, que é rico em cálcio, magnésio e às vezes o enxofre, quando é o calcário dolomítico. Mas eles usam os macronutrientes, mas não dão a mesma importância para os micronutrientes. A planta que não consome os micronutrientes é uma planta desequilibrada, uma planta que vai formar, inclusive, um alimento desnutrido, um alimento que não tem valor nutricional, um alimento oco, vazio. Então, por exemplo, se você usa muito nitrogênio, a planta vai ficar deficiente em cobre. Se você usa muito fósforo, né, vai ficar deficiente também em minerais, micronutrientes, como o boro, né, como o ferro, né, como outros. Eu já falei aqui do cobre, né? Já falei também, a gente vai falar também de outros micronutrientes, que a Primavera até fala que as plantas precisam de ter no mínimo 35 minerais no solo. E nessa nutrição desequilibrada, as plantas não estão recebendo os micronutrientes. Então aí a pessoa vai ter que usar agora fungicidas à base de cobre, né? Fungicidas à base de enxofre, à base de boro, à base de micronutrientes, que poderia ter sido suprido isso na adubação. Então, a adubação orgânica ela é equilibrada, ela dá tudo o que a planta precisa. E não em excesso. A gente vai ver na estante uma teoria chamada trofobiose, que o Francis Chabousseau, um francês, que ele mostrou a relação direta da nutrição da planta com o aparecimento ou não de pragas e doenças. A variedade também precisa ser adaptada à região. A gente não pode inventar roda, a gente tem que trabalhar com variedades da própria região. Então, por exemplo, se eu estou numa região de clima quente e quero cultivar, por exemplo, alho, quero cultivar maçã, cultivar culturas que são mais de clima frio, essa planta pode até produzir, mas é um alho pequeno, uma maçã, né, não muito vistosa, muito bonita, porque ela não está adaptada, não é o clima dela. Como também os animais, eu não posso pegar um animal de um clima frio, de uma raça pura holandesa, e botar numa caatinga sem fazer um cruzamento com uma raça mestiça, a raça zebu. Então o animal vai ficar cansado, vai ficar sem produzir, sem expressar sua produtividade, porque ele está mal adaptado. Então as variedades têm que ser adaptadas a cada região, senão a planta vai ficar estressada e menos produtiva. E atacada por praga e doença, mais vulnerável. Uma causa também de praga e doença é o estresse. Aí você podia pensar, mas a planta fica estressada? Fica sim. Assim como o ser humano fica estressado, os animais também ficam estressados, as plantas também passam por estresse. Que tipo de estresse a planta passa? Por exemplo, estresse hídrico, falta de chuvas ou falta de água. A planta vai até morrer, não vai produzir bem e vai ficar mais fraca, sujeita a ataque de praga e doença. Excesso de umidade, outro estresse. Então, a época de mais chuva, né, de muita irrigação, até aquela irrigação por aspersão que molha muitas folhas da planta, que não é nem legal molhar as folhas, tem que molhar o solo, as raízes da planta que vão beber água, não é a folha. Então, com mais umidade, a planta fica mais sujeita a doenças. É muito comum no inverno as plantas adoecerem mais, por isso tem que fazer um espaçamento maior, uma ventilação maior, uma poda, um manejo, para as plantas não ficarem tão abafadas, principalmente na época de muita chuva. Qual é outro estresse que a planta também pode passar? Excesso de temperatura alta, um solo descoberto, temperatura passa de 40 graus brincando, e a planta paralisa o crescimento, impede o metabolismo normal da planta. A planta fica estressada. Qual é outro estresse? O vento assoprando o plantio, a planta fica balançando direto, ela nem consegue se alimentar direito, porque o vento está perturbando ela. Qual é o outro estresse que a gente podia falar? O próprio ser humano. A energia de quem trabalha com o ambiente, com as plantas, a energia positiva ou negativa. Tem gente que tem o dedo verde, tudo que planta vinga bem. Tem gente que conversa com suas plantas, fica vistosa, fica bonita. Tem gente que faz suas preces, suas orações antes de trabalhar com as plantas. Né? Tem gente que reza, inclusive para combater pragas. Né? Vocês acreditam nisso? Pessoas que têm o poder de rezar 3 cantos da propriedade, deixar uma aberta e mandar as cobras embora, mandar os insetos sair para as formigas se mandar, e acontece e dá certo. Tem gente que reza os animais cai a bicheira, cai os bernes, cai o carrapato, porque isso aí é uma energia positiva, é um magnetismo do médium, desse trabalhador, desse operador, esse curador aí. Certo? Mas vamos deixar essa história para depois. Certo? O ambiente também tem que estar em harmonia, tem que estar em equilíbrio. Isso a gente trabalha muito na homeopatia. Na homeopatia a gente não vê só a cultura, não vê só os subsistemas. A gente vê o agroecossistema de uma forma geral. Não somente a questão material, inclusive. Tem a questão energética e até espiritual. Né? A própria mata, o próprio agroecossistema tem seus guardiões. Tem os elementais, os espíritos da natureza, né? Que garante a proteção do ambiente, das cachoeiras, das matas, né? do solo, para lá. Então a gente tem que ter esse entendimento.
Mas isso já é outra história que a gente vai trabalhar melhor quando a gente falar de homeopatia. A biodiversidade quer dizer o seguinte: quanto mais diversidade tiver no cultivo, melhor. Sair da monocultura, inclusive a monocultura mental, e trabalhar com uma propriedade bem biodiversa. Quanto mais policultivos, consórcios, plantio direto, cerca viva, quebra-vento, sistema agroflorestal, policultivos, aí você não vai ter problema com praga e doença, porque você está imitando o que a natureza já ensina para a gente. O princípio da sucessão, da estratificação, né, da diversificação. Então é isso que a gente chama de biodiversidade. Saber trabalhar com as plantas espontâneas, que a gente chama do manejo do mato. Vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso. E se você não está fazendo o seu dever de casa, como é preconizado na produção orgânica, na agroecologia, na agricultura sintrópica, e aparecer uma praga, uma outra doença, uma coisa qualquer, você também não vai deixar causar danos econômicos no seu plantio, na sua propriedade. O que acontece? Você pode lançar mão, por exemplo, de estratégias de controlar o excesso de insetos através de iscas, de armadilhas. Vou mostrar mais tarde, nesse instante aqui, alguns slides mostrando na prática como é que se faz isso. Eu posso também lançar mão de defensivos naturais, extrato de plantas inseticidas, plantas que têm substâncias que são tóxicas para os insetos. Então eu posso fazer extratos, que eu vou falar mais tarde também, que é o extrato do ninho, da pimenta, da cebola, do alho, do cravo de defunto, do tipi, né, do angico, né, do tingui de lajedo. A gente também tem no sertão aí muitas plantas que são tóxicas, pau-pereiro, né, o timbó. Então são plantas que a gente já conhece a propriedade tóxica que ela tem, e a gente pode fazer o amamona, fazer o inseticida com esses produtos. Vou ensinar como é que a gente faz. Já gravei inclusive vídeos sobre isso, já está lá no canal Verde Já. A gente também pode fazer o uso de controle biológico, ou seja, usar micro-organismos para combater os próprios micro-organismos que causam danos, que causam doenças. Eu posso produzir predadores, vou favorecer naquela biodiversidade ali, favorecer a presença de mais inimigos naturais, de mais predadores, passarinhos, né, aranhas, ou seja, muitos predadores que a gente chama de inimigos naturais, que na natureza eles estão em equilíbrio. A gente tem que considerar, como eu falava também da questão do estresse, a energia da propriedade. Então a gente trabalha, por exemplo, na homeopatia, que a gente faz até um mapa da propriedade e com o pêndulo, com a radiestesia, a gente identifica a região que está mais energizada positivamente, aquela que teve algum problema lá da ancestralidade do passado, que pode ter sido até morte, pode ter sido acidentes, pode ter ocorrido coisas traumáticas, que ficou impregnada ali na memória energética daquela região ali. Isso vai favorecer, vai trazer problemas. A energia da família, a energia do agricultor, da agricultora, é uma energia positiva, é uma energia equilibrada, é uma energia de harmonia. Isso tudo vai trazer problema. Outro dia eu estava assistindo até um vídeo, o companheiro estava fazendo uma palestra sobre homeopatia, e ele mostrava, por exemplo, uma horta orgânica, numa horta comunitária. Tem muitas pessoas diferentes ali. Não que a gente está julgando aqui que é uma melhor do que a outra, mas de repente tem pessoas ali mal intencionadas, pessoas de pensamentos negativos, pessoas pessimistas, que essa energia passa diretamente no cultivo das plantas, né? Então, a gente tem que estar bem harmonizado com a natureza, a gente tem que estar no fluxo da energia positiva da natureza, da ordem divina, da ordem superior, né, que governa tudo. A gente tem que estar trabalhando com a natureza e não contra a natureza, com a energia positiva. Aí eu vi até um depoimento outro dia de um agricultor que ele colocou uma coisa interessantíssima. Ele já está tão integrado com as plantas, com os animais, com o seu agroecossistema, que ele disse com muita propriedade o seguinte: eu sinto aqui a presença de Deus. Deus está na frente, eu estou indo atrás. Eu estou seguindo aqui o que Deus quer. Outro companheiro fala: você pode ser que você trabalhando aqui com a natureza, com o seu sítio, com você está produzindo organicamente e tal, pode ser que você não fique rico, mas com certeza você vai ficar uma pessoa feliz, porque a pessoa passa realmente a interagir no processo natural, né? E a pessoa que tem amor no coração, a pessoa que veio aqui na Terra já está aprendendo a ser uma pessoa caridosa, solidária, amiga, né? Uma pessoa que só pensa do bem, que tem amor no coração, com certeza as plantas, os animais vão perceber essa energia, vão interagir com você, tá certo? Então essa questão energética tem influência sim. Você deve saber de casos, não estou julgando aqui, mas tem pessoas que falam: gostei dessa sua laranjeira, carregou, está pegando muito bem, bonita essa laranjeira e tal. Quando dá as costas, daqui a pouco, dentro de uma semana, a laranjeira começa a murchar, começa a secar e morre a laranjeira. Que praga foi essa? A energia negativa.
Tem pessoas que são invejosas, têm o olho gordo, tem pessoas até sem saber, detêm essa energia negativa, o que está acompanhando ela energeticamente ou espiritualmente, está levando essa energia inferior. Né? A gente também tem que ter esses conhecimentos aí para saber, né, se defender ou favorecer um ambiente mais equilibrado. Então, quando a gente fala em insetos, a gente fala em pragas e doenças, a gente tem que entender o seguinte, que na natureza está tudo em equilíbrio. Então aqui a gente está vendo aqui algumas fotografias, onde mostra, algumas imagens, né, onde mostra os animais silvestres que são predadores, né, um controlando o outro, um comendo o outro, né, um mantendo a população em equilíbrio. Ou seja, os insetos que a gente chama, que nós chamamos de pragas, eles são vegetarianos, eles comem as plantas. E tem um carnívoro que é o inimigo dele, o inimigo natural, é o predador, é quem controla ele. Então, na natureza, vivem em equilíbrio os predadores, seus inimigos naturais, com suas presas, que são chamadas pragas. Mas está tudo em equilíbrio. Quando a gente desequilibra esse sistema, que os insetos, talvez, tomam uma multiplicação maior. Então, por exemplo, você fala um desmatamento, tirou muito passarinho, tirou uma horada dos animais silvestres, o que acontece? A gente vê muitas pastagens cheias de lagartas, cheias de gafanhoto. O que é isso? Porque está faltando os predadores para controlar aquele excesso de insetos que está aparecendo, desequilíbrio. O problema foi lá do desmatamento. O uso abusivo de agrotóxico, de herbicida nas pastagens, está causando esse desequilíbrio. A gente tem que pensar em trazer o equilíbrio dentro da propriedade. E na propriedade ou dentro do agroecossistema, você tem diferentes subsistemas que a gente tem que interagir um com o outro, numa visão sistêmica e dentro de uma visão maior, que a gente chama de visão holística. Né? Então, na homeopatia a gente fala o holon, né? A gente vê a propriedade como um todo, um organismo vivo, interagindo. Então, por exemplo, a gente tem aqui os animais deixam aqui seus resíduos, as fezes, o esterco para as plantas, recebe das plantas aqui a palhada ou grão na sua ração, né? Ele também pode jogar a urina da vaca aqui para as plantas, né? A gente tem aqui as abelhas polinizando, eles vão buscar o pólen e o néctar das flores, mas também estão cruzando as plantas umas com as outras, estão polinizando as plantas. Então é um casamento perfeito quando a gente tem um componente animal e um componente vegetal dentro da propriedade. Então tem subsistemas, por exemplo, da horta, que dialoga bem aqui com os peixes, dando aqui comida para os peixes jogando aqui as fezes na água, essa água por aquaponia, joga aqui para molhar as plantas, as hortaliças, parará, né? Então a gente tem aí plantas herbáceas, plantas arbustivas, plantas arbóreas, adubadas ou não com os esterco dos animais, ou seja, tudo interagindo. Até a produção de gás aqui, ó, com o próprio esterco dos animais, levando gás aqui para a cozinha, com agroindústria, energia elétrica agora na propriedade, ou seja, é esse sistema que tem que estar equilibrado e um sistema que funciona bem assim, né, bem azeitado aí, você não vai ter problema de desarmonia, de desequilíbrio, muito menos de pragas e doenças. Está tudo em harmonia, está tudo em equilíbrio e o grande regente aí é a força criadora, é a força superior que é Deus e nós devemos ser o quê? Instrumento de Deus, fazer a graça de Deus, né, chegar até a Terra, chegar aqui na natureza. Então nós temos os guardiões da natureza. Nós estamos como ser humano, deveríamos ser o ser mais inteligente na natureza, cuidar bem da natureza e falar em agroecologia. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.